Olá, eu sou o Denison, cofundador da MindMaster, e esse é o segundo vídeo da nossa série, onde eu vou te ensinar tudo o que você precisa saber sobre inovação com Design Thinking, para se tornar um líder ou gestor inovador, confiante, atualizado com as tendências e altamente valorizado pelo mercado. E no vídeo de hoje eu quero mostrar como você pode colocar em prática os 5 passos do Design Thinking utilizados por pessoas comuns para criar soluções inovadoras e transformar suas carreiras. O que eu vou te mostrar é uma abordagem extremamente simples, que literalmente qualquer pessoa, mesmo que não se ache criativa, mesmo que não se ache inteligente, mesmo que não tenha experiência prévia nenhuma com inovação, pode aprender a inovar. E antes de tudo, eu gostaria de agradecer às milhares de pessoas que se inscreveram para ver essa série e a todos os comentários que foram enviados no vídeo anterior. É muito gratificante para mim ver essa participação de vocês, esse engajamento nessa comunidade de futuros líderes inovadores que a gente está formando aqui. Se você ainda não deixou a sua pergunta ou o seu comentário, pode fazer agora, tá? Eu não posso garantir que eu vou responder todos, mas pode ter certeza que eu leio literalmente todos os comentários que vocês mandam. Então, se você quiser participar, só deixar o seu comentário também. Bom, no vídeo anterior eu mostrei para você o porquê aprender e praticar Design Thinking é uma oportunidade gigantesca para você se atualizar e crescer na carreira, né? Se você assistiu ao vídeo anterior, você já sabe que hoje em dia o mercado valoriza muito os líderes que sabem inovar. E que muitas vagas já pedem explicitamente o conhecimento de Design Thinking. Eu te mostrei que só no LinkedIn, no momento que eu estava pesquisando, eu encontrei 7.874 vagas abertas pedindo inovação, sendo que 494 pediam explicitamente Design Thinking como requisito para a vaga. Ou seja, ter essa habilidade de inovação não só vai te dar mais segurança e estabilidade profissional, como abrirá mais oportunidades para você. Eu também mostrei no vídeo anterior que o Design Thinking pode te ajudar imediatamente de duas formas, lembra? A primeira, e mais óbvia, é melhorando o seu currículo e a sua empregabilidade. E a segunda, menos óbvia, mas muito mais importante, é que ele vai te ajudar a se tornar um profissional ou um líder que realmente sabe como inovar. E aprender e ter essa capacidade de liderar equipes, estimulando criatividade, colaboração, para encontrar soluções inovadoras. É isso que vai fazer você valer muito no mercado. E você tem uma grande oportunidade nisso, porque a maioria das pessoas são cobradas por inovação, mas não sabem como fazer. Quem sabe como fazer sai na frente, né? A maioria das pessoas elas fazem errado, inclusive. Elas olham demais para o produto, para o processo. Lembra que eu ensinei no vídeo anterior que o Design Thinking tem 3 pilares principais, que é a empatia, a colaboração e a experimentação? Todo o processo de Design Thinking começa com esse primeiro, da empatia. Essa é a grande chave para a maioria das inovações. É enxergar as coisas do ponto de vista do ser humano. E o Design Thinking é justamente uma abordagem centrada no ser humano para inovar. E essa primeira parte da empatia significa se colocar no lugar do outro, tentar ver as coisas sob o ponto de vista das pessoas envolvidas. É sobre entender as reais necessidades das pessoas envolvidas no processo para só então estabelecer o ponto de partida das possíveis soluções. Você entende o poder que isso traz? Com isso você cria soluções que não só são inovadoras, mas que realmente impactam as pessoas. E isso é muito poderoso. E você consegue perceber que isso também pode fazer você... Isso pode ser usado, né, em qualquer profissão. Pode fazer você inovar em qualquer profissão. E os passos do Design Thinking variam de 3 a 12 passos, tá? E nesse vídeo eu vou te mostrar 5 passos, que é uma das abordagens mais famosas do mundo. É a abordagem de 5 fases da D-School, a escola de Design Thinking da Universidade de Stanford, que é o berço do Design Thinking, onde tudo começou. E só para você ter uma ideia, o curso executivo de Design Thinking da D-School, dessa escola da Universidade de Stanford, que ensina exatamente o mesmo processo que eu vou falar aqui para vocês, custa $13.000. Isso dá mais de R$70.000. Então, presta bem atenção em tudo que eu vou ensinar aqui, porque essa informação é valiosíssima, tudo isso que eu vou passar para você. Então, vamos entender quais são esse passo a passo, quais são esses 5 passos para inovar em qualquer área? Então vamos lá. Os 5 passos são, primeiro,
empatia. Segundo, definição. Terceiro, ideação. Quarto, prototipagem. E quinto, teste. Esses nomes podem parecer confusos a princípio, mas fica tranquilo que eu vou explicar cada um deles para vocês e você vai ver como é extremamente simples tudo isso, tá? E aí no final desse vídeo vai ficar muito claro para você que você também pode fazer isso e se tornar um profissional ou líder inovador. Algumas pessoas já até viram esses 5 passos, podem achar que sabe como funciona, né? Mas eu garanto para você, a grande maioria não entendeu ainda o que você vai entender aqui. Então vamos entender cada uma dessas fases? Então vamos lá. Primeiro passo da empatia. Primeira fase é justamente essa, né? Fazer empatia, criar empatia com o usuário. Significa entender quais são as necessidades das pessoas envolvidas no problema que você está disposto a resolver. No vídeo anterior eu falei que toda empresa é composta de pessoas, lembra? São pessoas oferecendo produtos ou serviços a outras pessoas. Mesmo empresas que vendem para outras empresas, no final das contas, quem decide pela compra ou pela venda são pessoas que trabalham nessas empresas. Você, se é um profissional contratado de alguma empresa, você é uma pessoa que presta o seu serviço para a sua empresa e lá na empresa tem pessoas também interessadas no resultado do seu trabalho. O seu chefe, o chefe do seu chefe, o dono da empresa, ou talvez até os clientes e usuários da sua empresa. Sempre tem pessoas no final. Por isso você precisa entender profundamente o que essas pessoas precisam, do que elas gostam, o que elas querem, o que elas estão querendo, tentando alcançar, o que estão buscando, qual problema elas estão querendo evitar. Para fazer isso, você pode usar diversas técnicas. Tem pesquisa, entrevista, observação da vida cotidiana das pessoas, imersão na vida dos usuários e assim por diante. E para pensar, você pode fazer esse exercício em qualquer área da sua vida. Esse é o primeiro passo do Design Thinking. Entender as reais necessidades das pessoas envolvidas para encontrar os insights que você precisa. Depois disso, a gente vai para o segundo passo, que é o da definição. Depois que você entendeu a necessidade das pessoas envolvidas, agora é hora de delimitar qual que é o problema ou qual é o ponto de partida para você buscar soluções. Lembra da história do Henry Ford, que eu contei no vídeo anterior? O problema muitas vezes não está na carroça ou nos cavalos. Ao entender o ponto de vista das pessoas, ele viu que o problema estava na necessidade de locomoção e então ele inventou o automóvel. Definir o problema certo é fundamental para você encontrar a solução certa e não desperdiçar esforço e tempo trabalhando em algo que não vai ser útil para ninguém. Então nesse momento, você basicamente, nesse passo, você analisa todos os dados e insights que levantou no passo anterior, quando você entendeu das pessoas, onde você observou as pessoas, viu as necessidades, os desejos, dores, problemas e você encontra o que teve de incomum ali, né? E o importante é você delimitar todos esses problemas e necessidades naquelas que você realmente acredita que vai fazer impacto na vida dessas pessoas. No passo anterior, você divergiu em várias opções e agora você precisa convergir em alguns padrões. E assim, você define o seu ponto de partida para a inovação. Por exemplo, se você estiver usando o Design Thinking para repensar sua carreira na etapa anterior, você podia fazer uma pesquisa para entender o que as pessoas do seu mercado buscam para contratar um profissional. Você pode entrevistar possíveis empregadores para entender quais são suas reais necessidades. E aí, a partir daí você sai com uma lista de requisitos de vagas, habilidades solicitadas ou desejos de empregadores. Nessa fase agora, na fase 2, é hora de você tentar definir quais são os requisitos mais pedidos, as habilidades mais pedidas, aquilo que mais se repete. Enfim, o 80-20 daquilo que você aprendeu na fase anterior, que você pode resolver. Quantas pessoas fazem isso antes de decidir o que vai fazer da vida? Quase ninguém, não é mesmo? Então só de aplicar esses 2 primeiros passos do Design Thinking na sua própria carreira, nesse exemplo que eu dei, você já sai na frente de um monte de gente. Uma vez definido qual que é o problema, qual que é o ponto de partida, a gente vai para o próximo passo do Design Thinking, o passo 3 da ideação. Ideação significa gerar ideias. Esse é o momento de gerar ideias para aquilo que você definiu no passo anterior. É uma fase de brainstorming mesmo, tá? É onde as ideias ou sugestões de ideias devem surgir. É normalmente nessa fase aqui onde entram intensivamente os post-its. É também onde a gente intensifica a colaboração no Design Thinking. Se você tiver uma equipe ou puder contar com a colaboração de mais pessoas, agora é a hora de colocar a inteligência coletiva para trabalhar. E quem são as pessoas ideais para participar de um processo de Design Thinking? A resposta é simples, tá? Não existe perfil ideal. Aliás, quanto mais variados os perfis, melhor. Os grandes processos de Design Thinking que são executados nas maiores empresas
normalmente são feitos com gente de todas as áreas, mais variadas áreas reunidas, tá? Às vezes tem gente de marketing misturado com gente do financeiro, da engenharia, clientes, pessoal da RH, e as formações também são as mais variadas possíveis: administração, analista de sistemas, psicólogo, antropólogo, médico, designer e assim por diante. Já deu para entender. Quanto mais visões variadas de mundo, melhor. Mesmo que você não consiga a colaboração de demais pessoas da sua equipe ou da sua empresa, só o fato de você mesmo seguir os passos do Design Thinking já vai te dar um novo olhar sobre as coisas. E você sempre pode chamar outras pessoas, né, qualquer pessoa, para uma sessão de brainstorm, de geração de ideias. Não precisa nem falar que é Design Thinking, tá? É só chamar as pessoas para uma sessão de geração de ideias. Quando as pessoas veem o resultado transformador disso, elas vão querer saber o que foi isso. E aí você conta que foi Design Thinking. Aí você pode praticar isso com qualquer pessoa, tá? Pode chamar qualquer um para te ajudar, pode ser um amigo ou até mesmo um familiar. Por isso eu digo que qualquer pessoa pode aprender, colocar em prática e ganhar experiência em Design Thinking. Porque pode ser feito com qualquer pessoa. E nesse passo, o brainstorm, ele tem que ser feito sem censura, tá? Encorajando as ideias mais malucas e, se possível, num ambiente onde não tenha medo de errar. E depois que você e o seu grupo geraram várias ideias possíveis, vem o próximo passo, o quarto passo, que é o da prototipagem. Nesse momento você vai escolher uma ou algumas dessas ideias que você gerou para testar. No passo anterior, lembra que a gente divergiu de um ponto de partida do problema para várias opções de soluções. Mas até então, as ideias ainda são abstratas, são só ideias. Nessa fase, agora, você vai precisar priorizar essas ideias. Existem diversas técnicas de priorização, você pode usar uma matriz de impacto versus esforço, e existem outras técnicas também, tá? E você vai criar um protótipo daquela que você priorizou. Protótipo pode ser um desenho, uma maquete, qualquer coisa. A ideia é pensar com as mãos, é tangibilizar aquela ideia numa forma onde o time consiga visualizar aquilo funcionando, aquela ideia funcionando e possa gerar novos insights. Ao visualizar, vão surgir novas ideias e você pode refinar ainda mais a sua solução. O importante é frisar que, apesar de eu estar apresentando esses 5 passos na sequência, eles não necessariamente são lineares, tá? Com o resultado de um passo, você pode voltar e refazer o anterior. Por exemplo, né, caso no momento que você fizer um protótipo, o time você perceber que a solução possível não ficou legal, você pode voltar para o passo 3 da ideação para gerar novas ideias com o que você aprendeu agora. E às vezes você pode até voltar para o passo 2 e redefinir o problema, ou voltar mais ainda e entrevistar novos usuários. O importante é entender o conceito e seguir esse processo. Tá? Então, uma vez que você terminou esse seu protótipo, essa tangibilização da ideia, é hora de partir para o próximo passo, o quinto e último passo do Design Thinking, que é o de teste. Agora é a hora de você experimentar os protótipos e escolher aquele que faz mais sentido. Quando não se usa Design Thinking para encontrar soluções, é comum as pessoas darem grande peso às suas opiniões pessoais. Já ouviu falar daquela síndrome do hipo? É muito comum ver isso acontecer nas empresas, tá? O que é o tal do hipo? É o High Person Opinion, né? A opinião da pessoa que ganha mais, ou do chefe hierárquico. Ele acaba sempre tendo um peso maior, e nem sempre é a melhor opinião. Afinal de contas, como o próprio nome já diz, é apenas uma opinião. E no Design Thinking, opinião vale pouco ou quase nada. O que importa são dados de teste. Por isso, o passo 5 do Design Thinking é muito importante: testar suas hipóteses. É preciso testar o seu protótipo, colocar ele no mundo, ver como que as pessoas reagem a ele. Mas fique tranquilo que se o protótipo não deu certo, falhar, tá tudo bem, tá? Existe uma falsa crença de que os grandes gênios criativos são infalíveis. Quando o que acontece, na verdade, é justamente o contrário, tá? Desde Mozart até os Beatles, desde Galileu ao Albert Einstein, desde Henry Ford a Steve Jobs, suas ideias brilhantes não aconteceram porque eles encontraram sucesso mais do que outras pessoas. Não, eles simplesmente tentaram e testaram mais do que outras pessoas. Para quem gosta de futebol, talvez já tenha ouvido aquela frase: para fazer gol é preciso chutar mais pro gol. A maioria dos chutes vão errar, mas normalmente quem chuta mais, acerta mais. Por isso, todo esse processo que eu mostrei para vocês não necessariamente é para ser executado linearmente e uma única vez. É um processo sistemático para inovar. Então você vai fazer isso várias vezes até acertar.
Eu não sei se você conseguiu perceber como é simples o processo do Design Thinking, né? Literalmente qualquer pessoa pode fazer isso. Inovar na sua empresa, na sua equipe, na sua carreira ou até mesmo na sua vida, né? Esse mesmo processo de 5 passos que eu apresentei aqui para você, que você pode usar já para impulsionar sua carreira, é o mesmo que a Apple, o Google e várias outras empresas gigantes, inovadoras, usam para criar seus produtos. É o mesmo processo que nós, da MindMaster, usamos para criar o SejaAgil.com, por exemplo, e vários outros produtos nossos. É usando esse mesmo processo que pessoas comuns criam soluções inovadoras e acabam ganhando reconhecimento, às vezes até internacional. Muita gente, às vezes, me pergunta se pode conseguir fazer isso mesmo não tendo experiência. E sabe de uma coisa? Na verdade, até uma grande vantagem se você não tiver experiência, tá? Uma das recomendações para colocar em prática o Design Thinking é justamente ir com a mente de iniciante. Porque muitas vezes as pessoas mais experientes têm certos vícios ou coisas que eles julgam já ser verdade pela sua experiência. Enfim, ciladas que um iniciante não cai. Então, dessa forma, o fato de você ser um iniciante acaba se tornando até uma vantagem a seu favor. E só para você ter uma noção do poder desses 5 passos, eu vou te contar uma história de um cara que mudou completamente a sua vida ao usar esses 5 passos do Design Thinking. É um ex-funcionário da GE, chamado Doug. Ele tinha trabalhado na criação de uma máquina de ressonância magnética. Sabe aquelas máquinas grandes que os hospitais usam para ver a gente por dentro? A GE tinha recém-lançado essa máquina no mercado e o Doug foi a um hospital, né, para conferir o funcionamento dessa máquina. É uma máquina caríssima e tinha envolvido vários engenheiros brilhantes para ser desenvolvida. O Doug conta que no dia que ele foi ver a máquina de perto, né, ele primeiro conversou com a enfermeira. E eles decidiram que a máquina, ela disse, né, que a máquina era ótima, funcionava perfeitamente e tudo mais. Quando ele foi surpreendido de repente por uma situação, a enfermeira pediu para ele sair da sala porque ela ia usar a máquina numa paciente. Ao sair, o Doug viu uma menininha caminhando em direção à sala, segurando forte a mão dos pais. Os pais estavam preocupados e ela estava aterrorizada pelo que esperava. A máquina de ressonância magnética. A menininha chorava muito e o pai tentava consolar ela, insistindo que não, o exame vai acabar logo, tá tudo bem, minha filha. Em seguida, a enfermeira ligou para o departamento de anestesia pedindo para sedar a menina para conseguir fazer o exame. Ela disse para o Doug que até 80% dos pacientes crianças precisavam ser sedados para fazer o exame de ressonância magnética. Terrível, não é? O que ele achava ser uma máquina sofisticada, digna de prêmios de engenharia, ele viu que, na verdade, pelos olhos de uma criança, lembra da empatia no Design Thinking? Pelos olhos de uma criança, ela era vista como uma máquina engolidora, aterrorizante, uma aterrorizante máquina engolidora de crianças. Então ele voltou para a empresa e montou um processo de Design Thinking para encontrar uma solução para esse problema. Juntou pessoas das mais variadas áreas, inclusive crianças, né, representando os pacientes do hospital, e eles percorreram aqueles 5 passos do Design Thinking que eu mostrei para você. E no final chegaram num protótipo extremamente simples e barato. Qual foi o protótipo? Eles resolveram transformar o exame na máquina de ressonância magnética em uma história de uma aventura infantil, sem precisar fazer nenhuma alteração na máquina. Eles improvisaram alguns adesivos coloridos na máquina, na parede do hospital, e criaram também um roteiro de uma história para que a enfermeira conduzisse o exame, conduzisse esse roteiro durante o exame. E no primeiro protótipo eles simulavam um navio pirata. E as enfermeiras contavam para as crianças que elas estavam navegando num navio pirata e precisavam ficar completamente imóvel durante a viagem. E depois do passeio elas iam ganhar um tesouro. Só essa mudança de perspectiva já mudou o som assustador da máquina, né, para ser parte da aventura. E só com essa mudança, o número de pacientes pediátricos que precisavam ser sedados caiu 90%. E o Doug, que era um funcionário comum, já deu até palestra no TED para contar sobre essa sua inovação. Ele é hoje reconhecido internacionalmente por conta disso. Você consegue perceber o que eles fizeram? Foi uma inovação de grande impacto que qualquer pessoa podia ter feito. Será que não tem nenhuma oportunidade de inovação no seu trabalho, na sua área, na sua carreira, que você pode aproveitar e ter esse reconhecimento também? Por isso, profissionais inovadores valem tanto. E você pode ser um. Eu te mostrei aqui as 5 fases da abordagem de Design Thinking da D-School. Existem centenas de técnicas para cada uma dessas fases de Design Thinking que eu mostrei.
Tem técnicas para entender e captar as reais necessidades das pessoas. Tem várias técnicas para geração de ideias de forma colaborativa. Tem várias técnicas para prototipagem, teste, experimentação. E tem muita gente que me procura até para aprender um pouco mais sobre isso, para se aprofundar e se especializar nisso tudo. E, de fato, eu tenho um curso aprofundado de Design Thinking na prática. Mais pra frente eu vou falar um pouco mais sobre esse curso para você, tá? Caso você tenha interesse. Porém, até pelo pouco tempo que a gente tem aqui, eu não teria como me aprofundar em todas essas técnicas de todas as fases, né? Eu procurei te passar o máximo de valor que eu pude dentro desse tempo, né? Mas o nosso tempo é limitado. Então, por hora, eu queria mesmo que você aproveitasse esse conteúdo que eu passei para você e me dissesse como que você pode colocar em prática, tá? Se você internalizar tudo isso que eu te falei aqui, você vai ter clareza e confiança para resolver problemas desafiadores, seja qualquer que seja o problema da sua carreira, da sua equipe ou do seu trabalho. E você vai ser reconhecido como alguém que, além de dominar Design Thinking, consegue encontrar soluções inovadoras para a equipe, né, que realmente soluções assertivas, que realmente causam impacto e traz valor para as pessoas. Você vai poder falar que conhece um processo comprovado para criar soluções ou para criar inovações. No próximo vídeo, eu vou te apresentar o mapa completo de todas as técnicas e ferramentas que você pode usar para cada um dessas cinco fases do Design Thinking que eu mostrei aqui. Eu vou te mostrar quais são as mais usadas no mundo, quais são as mais usadas no Brasil, vou te detalhar tudo direitinho no próximo vídeo, tá? E se você já tiver alguma ideia de onde você vai colocar em prática isso que você aprendeu aqui, algum problema ou oportunidade de inovação que você tem identificado, que você já pode fazer isso, me conta aqui nos comentários, tá? Explica aqui pra gente onde você acha que você pode usar isso. Onde você acha que você pode usar o Design Thinking para repensar sua carreira, para repensar algum processo de trabalho, para encontrar uma nova solução para algum problema que esteja enfrentando? Conta aqui nos comentários pra gente, tá? Até pra gente perceber e receber o feedback, e você também receber o feedback dessa comunidade de inovadores. E só um detalhe também, compartilha isso com algum amigo ou alguma amiga sua que você acredita que pode se beneficiar desse conhecimento também, tá? Entra no nosso Instagram, marca a gente lá, marca no Story, é só procurar por Mind Master, você encontra a gente, marca que você está participando da Semana da Inovação do Design Thinking. É bacana você trazer mais pessoas. Se você quiser já mostrar também para o mercado que você está já fazer um marketing pessoal, né? Mostrar que você está aprendendo sobre isso, marca a gente no LinkedIn, conta lá que você está participando da Semana da Inovação. E o mais importante, conta o que você já aprendeu nessa Semana da Inovação, quando você marcar a gente no LinkedIn. Então por enquanto é isso, obrigado por assistir e nos vemos no próximo vídeo, onde eu vou apresentar o mapa completo de todas as técnicas e ferramentas para você usar cada uma dessas 5 fases do Design Thinking. Um abraço e seja ágil! Boa tarde, pessoal. Meu nome é Elisandro, eu sou designer de produto. Eu já conhecia o processo de Design Thinking já há muito tempo, desde os anos 90, mas o que me fez buscar esse workshop na Mind Master foi justamente uma atualização nessa área. E, para minha surpresa, essa abordagem que a Mind Master deu para esse workshop foi muito interessante, com que faz com que desmistifique esse processo e faz com que ele seja usado de uma forma muito mais abrangente e não só por pessoas realmente que estão trabalhando naquele projeto especificamente, mas qualquer um pode trabalhar e colaborar para a solução de um problema bastante específico. Eu já conheço a Mind Master há um ano e pouco, desde que eu fiz o meu curso de Scrum Master. Desde então eu venho tentando me atualizar e conhecer melhor as metodologias ágeis, principalmente no que tange ao desenvolvimento de produto. E quando eu digo produto, eu me refiro a produtos físicos e não produtos digitais. E eu vejo que há grandes possibilidades, há grandes conexões entre essas metodologias e os processos tradicionais de desenvolvimento de produto. Muito obrigado, pessoal. Um abraço.